ao Rodrigo Marques, que representa o Conselho Comunitário de Segurança da Capital, CONSEG. Doutor Rodrigo, a palavra está com Vossa Excelência. Bom, antes de tudo, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, deputado Solpeso, obrigado, doutora Ada de Luca, e aos amigos que aqui estão. Me sinto muito confortável em falar desse tema, porque eu vim para Florianópolis, tem aproximadamente 6 anos, e quando aqui estive, notei que o problema das pessoas em situação de rua era um problema que precisava ser tratado. E, obviamente, quando eu entrei no CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança, eu aqui estou tão somente como um ente da sociedade civil organizada, notei que a gente precisava discutir esse assunto. E aí eu ia pedir a nossa apresentação, já que eu tenho alguns poucos minutos, para poder ser bastante ágil. Mas, como o senhor muito bem observou, deputado, esse não é um problema de Florianópolis, esse não é um problema de Santa Catarina, esse é um problema mundial. E, mais que tudo, isso é um problema histórico. Para que os senhores e senhoras tenham ideia, se formos na Bíblia, você já vai ver pessoas em situação de rua. E, normalmente, deputado, nós gostamos de usar o termo pessoas em situação de rua, porque nós não entendemos que moradores de rua seja um termo correto. Porque ninguém deve morar na rua. Até porque legalmente não pode, porque a rua não é de ninguém, é de todos. E também porque não tem absolutamente nenhuma dignidade em morar na rua. Então, por isso, nós usamos esse termo. Se puderem botar a apresentação do DOA, eu já faço rapidamente a exposição, mas quero aproveitar esse momento não só agradecer, como parabenizar pela iniciativa. É muito importante, deputado, que esse assunto seja colocado, e mais importante ainda, o que a doutora Ada de Luca colocou, que seja um exemplo para o Estado, e mais do que o Estado, até para o nosso país. O DOA tem ido para vários outros estados, a gente tem feito muitas interlocuções, exatamente buscando levar esse case à frente. Basicamente, a Força-Tarefa DOA ela é composta do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Florianópolis, que é importantíssima, Conselho Comunitário de Segurança, a nossa valorosa Polícia Militar e a nossa valorosa Polícia Civil. Como o doutor Daniel Paladino muito bem falou, é um grupo que trabalha com defesa, orientação e apoio a pessoas em situação de rua. Próximo, por favor. Essa apresentação ela tem uma contextualização que eu procurei praticamente pular, porque o doutor Daniel Paladino acho que já me antecedeu e explicou basicamente tudo, mas é importante colocar que nós estamos há 4 anos e, principalmente, que nós temos, doutor Paladino, além dos 330 mil que o senhor colocou, nós temos no mundo 550 milhões de pessoas classificadas como homeless. Nem todas pelas características que nós temos aqui, algumas por problemas de guerras, outras problemas terremotos, enfim, de outros cataclismos. Mas no Brasil, o último número que nós temos, que é 2016, ou seja, 5 anos atrás, fala de 101.850 pessoas em situação de rua, o que é algo extremamente grave, né? Por favor, o próximo. Eu vou me ater, já que o doutor Daniel Paladino me fez o favor de colocar já praticamente muitas das informações, mas eu sempre costumo dizer que imagens falam mais do que palavras. Isso aí é na Josué de Bernardo, que é exatamente a divisa entre Florianópolis e São José. Nós fizemos mais de 40 operações para conseguir resolver esse problema e hoje nós temos uma situação absolutamente melhor. A situação está totalmente sob controle? Não. Eu costumo dizer que quem acha que pessoas em situação de rua vai ser zerado, das duas uma, ou é muito otimista ou é muito inocente. Por quê? Porque nós temos que entender que o nosso grupo, ele trabalha tão somente dentro da mais estrita legalidade. Então, se o cidadão quiser permanecer nessa situação que vocês estão vendo, óbvio, ele tem o direito de permanecer na rua, como qualquer um de nós. Se você quiser ficar 3 dias sentado na rua, não tem problema. O que você não pode até passar um pouquinho mais devagar, é exatamente passar por essas cenas que nós estamos vendo. Volta uma anterior. Isso. Aquela barraca laranja ali, deputado, é na Praça Forte São Luís, em frente ao Shopping Beira-Mar. Ou seja, um dos endereços mais vistos e valorizados da nossa capital. Ali embaixo é na saída, no elevado do Rita Maria, na saída da cidade. E N outros, inclusive aquele aqui é vizinho, a nossa leste ali na área da Gustavo Richard. Então isso mostra que não há limite para a capacidade de adaptação de pessoas, né? Darwin estava correto, não é o mais forte, e sim o mais adaptável. E o ser humano é exemplar nesse sentido. Lamentavelmente, em condições totalmente insalubres, em condições em que a dignidade humana, obviamente, não existe. Aí são alguns dos lugares, prédios das diretorias, terrenos, imóveis, e a condição que nós encontramos. É muito difícil qualquer pessoa aceitar que um ser humano possa conviver nesse tipo de condição. E saibam, os senhores e senhoras, que, lamentavelmente, nós temos uma questão de drogadição muito relevante, principalmente pelo crack, o que torna essas pessoas vulneráveis a ponto de viverem nesse tipo de ambiente. Absolutamente insalubre.
Próximo, por favor. E que gera, inclusive, risco sanitário não só para elas, como também para os moradores ao redor disso. E ali nós temos exemplos, né? Aquele imóvel que está à esquerda abaixo é uma casa, exatamente na Frei Caneca, que pertenceu à família Ramos, Vidal Ramos e todos os outros, um imóvel histórico, sendo absolutamente vilipendiado por pessoas que não têm nenhum comprometimento a não ser com a sua droga adição e a não ser com não querer aderir a serviços que estão disponíveis para elas. Muitos desses serviços construídos, e aí faço coro ao doutor Daniel Paladino, pela Prefeitura de Florianópolis, e que sirva de exemplo para outras prefeituras. Porém, nós não podemos em nenhum momento tirar a responsabilidade da sociedade. Por quê? Naquela foto anterior, por favor, nós temos ali uma cena em que tem uma caixa de uma televisão de 70 polegadas. Bom, o cidadão que coloca uma caixa de televisão de 70 polegadas na rua, desculpa, ele não tem consciência com o próprio lugar onde mora. Ok? Isso é atrás do Hospital Celso Ramos. Tá? Para alguns, como nós estamos falando talvez para o Estado, alguns não vão saber. Aquela barraca está no Parque da Luz, o maior parque da cidade, e lamentavelmente naquela condição quando lá chegamos. Próximo, por favor. Tudo está interligado. Infelizmente, deputado, drogas, crime, abandono. E eu chamo a atenção não só pelaquela pedra de crack, como para aquele alicate ali que certamente não é para cortar unha, certamente é para arrombar algum comércio, alguma residência. Ali embaixo nós temos uma cena que muito me choca, até porque eu lá estive, doutor Paladino, doutor Redondo também. Andréia, 35 anos, naquela condição, soro positivo, no Clube 12, na Avenida Hercílio Luz. Na capital, com o melhor IDH das capitais do país. Uma cena como essa não é aceitável. Isso é uma cena absolutamente forte. Lamentavelmente, depois de muitas visitas, conseguimos levar a Andréia a se internar. Infelizmente, ela veio a óbito uma semana depois. Mas essa era a condição que nós víamos, uma pessoa abandonada num colchão no meio da rua. E o pior, tem gente que defende o direito dessa pessoa ir permanecer. Isso não é um direito, isso é uma condição absolutamente inaceitável como sociedade. E é contra isso, e é exatamente para essas pessoas que nós trabalhamos fortemente pela Força Tarefa DOA. Pode colocar mais um, por favor? Bom, desafios, riscos e ameaças, eu vou poupar vocês, mas como essa é uma apresentação que pode levar até 2 horas de fala, a gente elenca ali muitos desafios, riscos e ameaças. O senhor vai notar que tem muito da veia empresarial. Eu sou empresário há 31 anos e tenho muito orgulho de fazer parte da Força Tarefa DOA, inclusive porque não a fundei. Nós fundamos ela no CONSEG, mas existe um tempo que a gente brinca, que a gente chama de pré-DOA, em que o doutor Paladino, Coronel Pontes, Coronel Araújo Gomes, que nos assiste, doutor Vanderlei Redondo, o Hélio da CDL, já faziam parte. E o que a gente fez aí foi trabalhar um pouco mais a metodologia para deixar claro quais são os problemas que nós enfrentamos. E um dos pontos que muita gente pergunta assim, mas por que a polícia militar lá está? Por que a polícia civil, a guarda municipal, as forças de segurança estão? Não se enganem, senhores e senhoras, não tem só anjinho na rua. Lamentavelmente, nós temos muitos marginais que se escondem na capa da invisibilidade de estar na rua. E com isso, fazem com que as pessoas em situação de rua sejam suas principais vítimas. Porque o senhor, deputado, vai para a sua casa e vai fechar a sua porta. Eu vou para a minha casa e vou fechar a minha porta. E o cara que está na rua? E a mulher que está em situação de rua? Vários e vários casos nós já tivemos, inclusive de homicídio, estupro. Furto, então, é o mais comum que tem, fora outras violências. Além do que, de todo o levantamento que nós fizemos, 81,25% de todos os furtos e arrombamentos que ocorreram no centro da nossa capital, em que os autores foram encontrados, que os BOs foram feitos, eram pessoas em situação de rua. O que prova que a drogadição e a capa da invisibilidade da rua faz com que muitas pessoas caiam na vida do crime. Não estou dizendo que todas as pessoas em situação de rua são criminosas, muito pelo contrário. É para elas que nós trabalhamos, para que elas não sejam agredidas por esses marginais que ali estão. Próximo, por favor. Para quem não sabe, isso aí é embaixo da nossa ponte Pedro Ivo Campos. Tanto nela como na Colombo Salles, principal e basicamente até bem pouco tempo, únicas saídas até a reforma da nossa luz. Essa era a condição que a gente encontrava debaixo da ponte. Inclusive com um dos líderes do movimento de pessoas em situação de rua, alugando embaixo da ponte Pedro Ivo para pessoas ali habitarem. Quando nós chegamos lá pela primeira vez, tinham 46 pessoas, entre homens e mulheres, vivendo na região e nos arredores da ponte e dos clubes de remo. O que é algo absolutamente inaceitável e que, se não houvesse a Força Tarefa DOA, e digo isso porque estive em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, inclusive recentemente, e estou indo ao Recife essa semana, nós teríamos uma condição de 100, 200 pessoas facilmente, deputado. Ali, como eu sempre digo, se o senhor tirar uma planta de uma área de mangue, provavelmente o senhor será preso em crime não inafiançável. Isso aí
é o que acontece do outro lado de onde nós estamos, do lado do Centro-Sul, naquele manguezal. Olha a condição que o sujeito deixou. Ali é um imóvel exatamente no Largo da Alfândega. Olha a condição que o imóvel histórico ficou, completamente vilipendiado. Por favor. Aí eu quero chamar a atenção para um fenômeno que eu costumo usar o nome de coitadismo, né? Lamentavelmente, a nossa sociedade acha que ajudando as pessoas está resolvendo o seu problema. Não, não está. Aquelas roupas todas jogadas ali, deputado, promotor, coronel, delegado, em plena Vidal Ramos, uma das ruas mais importantes da nossa cidade, pessoas que doaram, e as pessoas em situação de rua, cientes de que vão receber mais, jogaram ali de qualquer forma. Ali embaixo é a Praça 15, ou seja, o coração da nossa cidade com aquela quantidade de roupas. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, lembrem-se, não adianta só doar, tem que doar de forma responsável. E ali, comida, um saco de comida, e eu digo isso porque fui eu que tirei essas fotos, então posso assumir a autoria delas, uma quantidade absurda de comida sendo desperdiçada, que normalmente é dada por pessoas. E não se enganem, o coitadismo vai a tudo. Aquela plaquinha de fome que vocês veem no sinal, eu garanto aos senhores e senhoras, não existe fome na cidade de Florianópolis. São 4 refeições por dia. Lamentavelmente, boa parte daquele dinheiro vai para a compra de drogas. Então, quando os senhores e senhoras pensarem em dar esmola, lembre-se, nós estamos financiando o tráfico de drogas, infelizmente. Lembre-se que o coitadismo não resolve. Nós temos que trabalhar de forma técnica e responsável para que nós não tenhamos esse tipo de quadro. Que eu garanto ao senhor, deputado, que muitas pessoas gostariam de ter aquelas roupas em casa e estão lá, jogadas no lixo. E isso é absolutamente comum. Eu digo isso porque das mais de 500 operações do DOA, eu, pessoalmente, como voluntário, trabalhei em mais de 300. E isso é muito comum. Lembre-se também, toda vez que alguém lhe pedir um leite ninho ou lhe pedir um pacote de fralda, lamentavelmente, isso vai parar numa boca de fumo em troca de crack. E o pior, o traficante ainda vai tirar onda de defensor social distribuindo isso na comunidade dele. Então, muito cuidado com doações e com coitadismo. Próximo, por favor. Bom, esse é o modelo que a gente usa, o modelo de oportunidade, cidadania e reinserção, a gente chama de método OCR. Nós adoramos acrônimos, PSRs, DOAs, OCR e tudo mais, mas, enfim, são algumas formas de criar oportunidade, resgatar a cidadania e fazer a reinserção na sociedade. Vou poupá-los disso, já que temos tempo um tanto quanto exíguo. O doutor Paladino fez aí já uma brilhante exposição sobre boa parte disso, por favor. E as soluções, deputado, deputada Ada e todos que nos assistem, na maioria das vezes nós gostamos das mais simples, porque elas são mais eficientes. Não se enganem, toda vez que vocês verem uma aglomeração de pessoas em situação de rua, a menos de 50 metros vai ter uma torneira de água. O ser humano depende da água. E às vezes um contato com a Casan, como nós temos um ótimo contato, um corte de uma torneira dessa, desestimula o estabelecimento daquelas pessoas naquela área. Rede de informantes, muito importante, a doação responsável, como eu falei, a interlocução com a sociedade civil. Hoje, boa parte das operações do DOA não é norteada além do nosso planejamento, e sim porque muitas pessoas não só acreditam, como nos passam informações, dizendo, estamos com um problema aqui, estamos ali, e nós vamos cirurgicamente atuando em cima disso. E outro ponto que eu quero chamar a atenção, voluntariado. Talvez a grande beleza da nossa força-tarefa DOA, e eu faço questão sempre de citar isso, é que, ao mesmo tempo, nós não somos de ninguém e somos de todos. Nós somos uma força-tarefa que não tem dono. Nós temos a prefeitura, temos o Ministério Público, temos a Polícia Militar, temos donas de casa, temos empresários, e, ao mesmo tempo, não temos ninguém que diga assim, o DOA é meu. Muito pelo contrário, aqui eu faço elogio ao meu amigo Dr. Daniel Paladino, que tem essa nobreza de fazer dessa forma. A gente sempre diz que ele é o coordenador, ele diz, não, não sou, porque, na verdade, a nossa ideia é trabalhar de forma horizontalizada. E faço, inclusive, o convite a qualquer um que queira participar de qualquer das nossas operações, estão convidados para isso. Mais um, por favor. Casos de sucesso, para quem conhece Florianópolis, a faixa de Gaza, como eu citei, a Praça 15, lembram como era o coreto da Praça 15? Um absurdo. E aqui eu faço parabéns à nossa Guarda Municipal, ao nosso secretário Araújo Gomes, ao Guarda Brasil, que é nosso comandante, ao Ricardo, à nossa Polícia Militar, que está sempre trabalhando fortemente para manter as nossas áreas de forma segura. Nós temos aí outros casos, como a demolição na Vidal Ramos, num imóvel que era cheio de pessoas em situação de rua, e não raro pessoas em drogadição, as pontes, como eu acabei de falar. Muitos de vocês devem ver algumas pedras debaixo dos túneis, debaixo das pontes, são fórmulas de criar zonas de desconforto para que essas pessoas ali não permaneçam. A Força-Tarefa Imóvel Seguro, muito importante, é uma força-tarefa coordenada pelo Dr. Paladino, que faz também exatamente isso, ou seja, pega esses imóveis
chama os proprietários e faz com que a gente tenha essa condição. Próximo, por favor. Bom, são aí os casos, acabei de citar muitos deles. Essas pedras são muito importantes. O corte de água, a energia disponível e o que eu mais gosto, os casos de sucesso voluntários. Aquela foto ali de baixo é a refeição que é servida na passarela da cidadania, antes por voluntários, hoje por uma empresa contratada, mas ainda com voluntários trabalhando. As placas que nós espalhamos pela cidade inteira, isso é muito importante, foi um excelente trabalho junto com o DIOP, a Prefeitura Municipal. Próximo, por favor. E não menos importante, pessoas. E por isso eu falei para o senhor no começo, deputado, que falamos de pessoas em situação de rua, porque no fundo são pessoas. Ali uma foto de uma pessoa que foi enganada ao vir para cá trabalhar e não tinha absolutamente trabalho nenhum e não conseguia dinheiro para voltar para a sua cidade. Esse é um trabalho que a Prefeitura também faz muito bem. Concessão de passagem desde com os vínculos reestabelecidos e não turismo com dinheiro público. Ou seja, liga-se para a família, se restabelece o vínculo e faz com que essa pessoa volte. As nossas abordagens, as pessoas que trabalham na nossa área de alimentação para essas pessoas, olha que coisa linda, é algo bastante emocionante. Faço o convite a qualquer um dos senhores e senhoras que estejam ali na passarela da cidadania para olhar esse trabalho. E os nossos guerreiros da CONCAP, que infelizmente, deputado, os caras enfrentam condições que eu diria para o senhor que poucos conseguiriam enfrentar. Então, enfim, essa é a minha fala, não vou tomar muito mais tempo. Eu gostaria só de botar o último slide. Slide mostrou que eu sou um pouco antigo, né? Enfim. Em que muitas vezes as pessoas procuram virar para a gente, e como disseram muito para o doutor Paladino, doutor Redondo, para mim, para o Cidral, não, vocês não vão conseguir, é impossível, isso aí não tem como resolver. E para essas pessoas eu deixo um recado, nós não estamos enxugando gelo, nós estamos evitando o iceberg, porque depois que o iceberg se formou, parceiro, não tem quem dissolva. Basicamente essa é a minha fala, muito obrigado pela oportunidade, espero poder seguir junto com os senhores. Muito obrigado.